de ação, que vivem no Espírito e em consagração, entregam suas vidas na obra do Senhor. São mulheres santas, mulheres de valor, mulheres corajosas que lutam sem temer, mulheres caridosas que o bem sabem fazer, mulheres usadas na evangelização, mulheres na peleja, mulheres de oração. Amém. Louvado seja Deus. Mulheres na peleja, mulheres de oração, né? É maravilhoso nós sabermos que somos mulheres que estamos na peleja e que principalmente somos de oração. Eu quero saudar todas vocês, amadas irmãs, mulheres, jovens, meninas que estão do outro lado, a vocês irmãos, a vocês homens, meninos, jovens, crianças que estão aí do outro lado também, tá? Porque Jesus, ele veio para todos nós, homens, mulheres, crianças. Nós estamos aqui fazendo um trabalho específico neste momento sobre mulheres. Estou procurando trabalhar com várias mulheres específicas. Hoje, mais precisamente, eu vou falar sobre 10 mulheres, mas não especificadamente o nome delas, tá bom? Vamos falar hoje sobre as 10 virgens, né? Talvez você já tenha visto muito falar sobre essas 10 virgens, mas não da maneira que eu vou falar para vocês, não da maneira que eu vou colocar, principalmente você, mulher. Glória a Deus, amém. Mas antes de tudo, vamos fazer uma breve oração e depois nós vamos estar dando continuação neste trabalho maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, na Tua presença nós nos colocamos nessa hora. Nós te agradecemos, ó Senhor, por mais essa oportunidade que estás nos dando de falar sobre o Teu amor, falar sobre Ti, falar sobre redenção, falar sobre salvação, Senhor Jesus, para quem estiver aí do outro lado nos ouvindo. Em Teu nome santo, eu te agradeço e te peço que me unja, Senhor, use a minha voz, Senhor, como um meio de transporte, Senhor, para levar a Tua palavra àqueles que precisam ouvi-la, Senhor, em Teu nome santo. Amém. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui hoje, nós vamos falar. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre 10 virgens, sobre as 10 virgens. Toda vez que eu ouvi pregar a palavra sobre as 10 virgens, eu ouço os pregadores pregando principalmente, e não tá errado, tá? Comparando essa parábola unicamente com a igreja. E de fato, ela foi comparada com a igreja em si. Mas hoje eu quero trazer essa palavra exclusivamente para nós mulheres, tá? Então preste muito bem atenção, não estou aqui para distorcer a palavra ou coisa parecida. Estamos falando sobre 10 mulheres e sobre essas mulheres nós vamos especificar item a item, tá bom? Parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a vossa lâmpada estão se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E assim saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Esta palavra é uma palavra extremamente conhecida. Não existe igreja que não pregue sobre esta palavra. Pelo menos assim, umas 2 vezes no mês. Às vezes, já aconteceu de eu participar de campanhas que eram pregadores diferentes, e aí num dia um pregador pregar a palavra, pregar sobre esta palavra, e no outro dia, às vezes falhava um dia, porque geralmente eram campanhas de 3, 4 dias, às vezes falhava no outro dia, outro pregador estava pregando a mesma palavra. Então é uma palavra muito conhecida, palavra das 10 virgens, parábola das 10 virgens. Mas nós estamos aqui com o nosso trabalho falando sobre mulheres. Mulheres na peleja, mulheres que pelejam e mulheres que deixam de pelejar. Mulheres na peleja. 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 10 virgens estavam preparadas. 5 virgens estavam preparadas. 5 virgens não estavam. Dessas 5 virgens que estavam preparadas, eu posso comparar a mulheres que estão na peleja. E as outras virgens também estavam na peleja, porém estavam desprevenidas. Agora tu para e tu pensa, você que está aí do outro lado, fecha os teus olhos, fala com Deus nessa hora, pede para Deus levar essa palavra diretamente ao teu coração. Você aí, mulher, para as que são cristãs, para as que estão pelejando, para que estão na seara do Senhor, para que puxou o arado e está lá, arando a terra, preparando a terra para ser semeada. Para essas mulheres eu tenho para te dizer que você está comparada às 5 prudentes. Porém, você tem que ter noção de que uma pequena pestanejada, você pode perder tudo. Você pode perder todas aquelas virgens estavam na peleja, mas um itemzinho que elas falharam, elas perderam a salvação. Elas perderam o encontro com o noivo. Elas perderam o que de mais precioso elas aguardavam, que era a chegada do noivo. Não vamos nós perder também.
5 virgens eram completamente prudentes. 5 virgens eu posso comparar aquela irmã, aquela mulher, que ela levanta de manhã, ela dá conta da sua casa, ela dá conta da sua família, ela dá conta disso, dá conta daquilo, dá conta do seu trabalho, dá conta do colégio do filho e de tudo mais, e no entanto ela sempre tem um espaço para buscar a Deus e ela sempre encontra um espaço para fazer a obra de Deus de alguma maneira, porque você pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira, no sentido de, em qualquer situação, sentido, pode pregar, pode louvar, pode evangelizar, tem muitos meios de tu fazer a obra do Senhor. Tu pode limpar a igreja e tu tá fazendo a obra do Senhor. Basta saber ao que você foi chamado, basta descobrir qual foi a tua chamada. Mas, mulheres imprudentes, mulheres nércias, são aquela mulher que não cuida corretamente da sua família, não cuida corretamente de si mesma, preocupa-se com coisas fúteis, coisas que não tem valor algum para Deus, e deixa de se preocupar com o que realmente importa. Você pode estar desse outro lado agora, de repente, se perguntando: eu tenho feito tanta coisa para Deus? Será que eu estou certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se você está fazendo com o teu coração aberto, derramado diante de Deus, se você se colocou na posição de eis-me aqui, usa-me a mim, o que você estiver fazendo para Deus é bem-vindo. Mas muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas, eu cansei de fazer, como eu digo para vocês, eu sempre procuro usar o meu próprio testemunho. Eu cansei de estar fazendo coisas e no final das contas eu nem sequer saber se estava sendo aceito por Deus ou não, porque eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse cuidado, eu não tinha... Como é que eu vou te explicar? Eu tinha muitas das vezes até experiência de estar ali, de estar junto, de ver Deus agir, de ver Deus operar na vida das pessoas e muitas das vezes até na minha mesma, mas eu não tinha um discernimento. E isso é uma das principais coisas, você tem que saber discernir o que é aceitável ou não por Deus. Muitas das vezes nós estamos buscando a Deus da forma errada. Muitas das vezes nós estamos tentando agradar a Deus de uma forma errada, fazendo algo que agradaria a nós e não a Deus. Normalmente o que agrada a Deus faz com que nós paguemos um preço por isso. Porque quem não quer num verão escaldante, tá numa praia, tá num resort, sei lá, um lugar. No entanto, muitas das vezes, por a gente ser cristão, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos devemos vigiar no que fizemos, por onde andamos, com quem andamos, não porque fulano não é cristão e faz isso, faz aquilo e eu vou fazer também. Não é, porque a gente deve proteger-se da aparência do mal. Se eu acho que tal coisa é errada, eu não devo de me aproximar, eu não devo de ficar muito próximo, no sentido de estar ali, né? Não no sentido de ir lá e evangelizar, não no sentido de ir lá e buscar, falar do amor de Jesus para essas pessoas, né? Não no sentido, eu me refiro no sentido de tu querer participar de tudo, claro. É importante você ser amigo das pessoas, é importante você ser amável, é importante você demonstrar o amor de Jesus que está na tua vida para essas pessoas, mas é necessário a gente ter um certo cuidado consigo mesmo, porque você deve amar o teu próximo como a ti mesmo, não mais que a ti, não mais que a tua própria pessoa. Então, uma vez que a gente se coloca numa situação de risco por outra pessoa, no sentido
ter quase certeza de que vai se perder e prosseguir no caminho da outra pessoa, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um limite. Tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ser dosado. Tudo que na Bíblia Deus fez, Ele fez de uma maneira dosada, de uma maneira balanceada, o qual sempre foi o ponto certo, a hora certa, a medida certa. Nada Deus fez exageradamente, né? Eu acredito que a única coisa que foi considerada exagerada um pouco foi, mas era porque o povo reclamava demais, foi lá a parte lá das codornas, lá pro povo de Israel lá, que estavam reclamando demais de Deus, e Deus pegou e mandou aquele monte de codornas que eles comeram tanto que foi exagerado aquilo lá, né, o tanto que eles comeram, né, não tinham mais como comer codornas, né, mas tudo que Deus sempre fez foi na medida certa, que fez aparentemente aos olhos dos homens é demais. Não era a medida certa, era a medida exata, era o ponto necessário para que as coisas, conforme a decisão de Deus, conforme a vontade de Deus, se executassem. E Deus, a vontade dele não é contrária a nós. A vontade de Deus não é algo que seja mal para nós. Muitas das vezes a nossa própria vontade faz mal a nós. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, tu tá vendo agora, Deus tá vendo amanhã. Eu vou contar para vocês um testemunho. Eu não sei se eu já não contei, se já contei, eu peço perdão. Mas se eu não contei, eu vou contar de novo, tá? Eu tive uma oportunidade na minha vida, né? Eu sempre procurei trabalhar para Jesus, sempre que eu tive dentro da igreja, eu sempre me procurei fazer algo para Jesus, embora eu nunca tive muita oportunidade. Eu já expliquei para vocês aí, por causa dos problemas de saúde que eu tinha, aquela coisa toda, né? Então, não tinha muita oportunidade, não era muito visada, não era muito enxergada, assim, no sentido, vou dar tal função para a irmã Cleusa, vou dar tal, sabe, não era avisada dessa forma. Mas o que eu não sabia, o que eu não entendia, é que o olho mais precioso que deveria estar olhando para mim estava. Ele estava me enxergando. Ele estava me contemplando, e além de contemplar a minha estrutura física, o olhar dele contemplava a minha alma. Ele olhava lá dentro, ele olhava lá no fundo. Ele enxergava aquilo que nem eu mesma conseguia enxergar. Ele conseguia contemplar o desejo no meu coração de fazer algo para ele. Ele conseguia contemplar o desejo no meu coração de ser feliz servindo a ele. Embora não era. Mas tu não estava na igreja, tu devia de ser feliz. Momentâneas vezes eu fui sim, fui muito feliz. Mas aí logo em seguida, o que acontece? Como não havia uma libertação 100%, aquela felicidade que era momentânea, acabava se dispersando. Mas Jesus não dá felicidade momentânea. Não, Jesus não dá felicidade momentânea. Jesus te dá a felicidade. Mas daí cabe a ti saber trabalhar essa felicidade no teu coração, na tua vida. Cabe a ti ser feliz com aquilo que tu possui, com o que tu já tem, com o que tu já conquistou. E não achar que tu só vai ser feliz com aquilo que tu ainda não alcançou. Porque muitas pessoas passam a vida toda correndo atrás de algo que elas nunca conseguirão alcançar. E elas acham que só naquilo ali elas serão felizes. Aquelas 10 virgens, elas buscavam um noivo. Elas buscavam um noivo. Todas elas tinham certeza que elas seriam felizes com o noivo.
todas elas tinham certeza que seriam mulheres prósperas, que seriam mulheres abençoadas, que provavelmente dariam filhos. Digamos que nós estamos falando de mulheres, tá? Porque a Bíblia ali, a palavra ali, ela refere-se diretamente à igreja em si, tá? Que a igreja que é a noiva de Jesus, é isso que a Bíblia está falando, tá? Que o reino do céu será comparado a essas 10 virgens, tá? Então, para você ter noção, muitas das vezes a gente se coloca numa posição de querer ajudar a Deus. Vou dar uma ajudinha para Deus, para ser mais rápido, para me alcançar mais rápido a minha bênção, aquilo que eu estou buscando dele. Mas, no entanto, o que Deus quer de ti é que tu seja perseverante, que tu seja paciente, que tu aguarde no tempo dele. Eu custei muito a aprender. Eu custei muito a entender que este era um dos principais pontos de uma mulher prudente diante de Deus. Era ter paciência e perseverança. Ah, é fácil dizer ser perseverante. De repente tu não tá passando pelo que eu tô passando, tu não perdeu um filho, tu não perdeu uma mãe, tu não perdeu, né? Não, eu não perdi, graças a Deus, eu não perdi, né? Nada disso até agora, graças a Deus, né? Mas tive outras perdas. E tenho uma batalha constante na minha vida, tenho batalhas constantes na minha vida. E, no entanto, eu continuo perseverando. Você deve perseverar, minha amada. Você que está aí agora. De repente você nunca ouviu falar sobre Jesus. De repente você nunca ouviu essa palavra na tua vida. Essa palavra ela está se referindo que a chegada no céu, a ida para o céu, o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 delas estavam preparadas. Isso quer dizer, você tem que se preparar, mulher. Você tem que se capacitar, jovem. Você tem que se deixar tomar, envolver pelo Espírito Santo de Deus, menina. Para que você possa fazer parte das virgens prudentes. Porque uma vez que nós estamos desapercebidas, o tempo passa, as coisas passam, as coisas acontecem e nós não vemos elas acontecer. E elas acontecem e elas simplesmente vão. E nós perdemos aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação, que foi garantida por nós. Foi garantida porque Jesus morreu, porque Jesus derramou seu sangue puro e precioso por amor a ti, por amor a mim. Eu tive uma oportunidade, eu tive um sonho, um momento eu tive um sonho, e neste sonho, e eu vou te dizer assim que eu estava na igreja, naquele período lá que eu estava assim, sabe, não, nem muito bem, nem muito mal, sabe? Tava em cima do muro, sabe? Tava em cima do muro, né? Não queria ficar 100% na igreja, mas também eu estava no meio termo ali, né? Porque eu queria estar na igreja, mas eu também não queria estar 100% lá. Eu queria também fazer parte de outras coisas que não faziam parte da igreja em si. Então, teve um certo momento que Deus me deu um sonho. Deus fala com as pessoas de várias maneiras. Comigo, mais precisamente, com a minha pessoa, Deus fala muito comigo através disso. A irmã dormiu com a barriga cheia lá e fica tendo um sonho lá e dizendo que foi Deus que falou. Eu interpreto que Deus falou comigo quando eu sei que as coisas têm a ver com o que é de Deus. Porque Deus não fala contigo por fora da palavra dele. Eu tive quando eu voltei para Jesus através, no caso, aconteceu várias coisas, né?
Mas uma das coisas que principalmente me levou a permanecer, quando eu vim para fazer o propósito pela minha irmã, o que me levou a permanecer foi Deus me recordar de um sonho que Ele me deu. Eu estava no mundo ainda, eu estava completamente no mundo, né? Que foi um sonho que Ele falou comigo dentro da palavra. Ele me mostrou o Apocalipse no sonho, Ele me fez ter um sonho com o fim do mundo, com o fim dos tempos, uma igreja, um pastor que tinha ficado, que não tinha subido, eu tinha ficado, um monte de coisa dentro da palavra, o que está escrito na palavra. E este sonho que eu vou contar para vocês agora, ele foi assim, ó, eu tava numa igreja, tá? Uma igreja que tinha a escola dominical todos os domingos, né? O ministério. E neste ministério eu estava ministrando uma aula de escola dominical. E atrás de mim, assim, eu tinha um quadro que dizia assim, ó, dízimos e salvação. E eu explicava para aquelas pessoas o que era o dízimo e qual a parte dele referente à nossa salvação. Eu dava essa explicação. Claro que eu não vou explicar isso aqui agora, não é o caso, tá? Mas eu explicava o que tinha a ver a nossa fidelidade com Deus, né? Nesse sentido, com a nossa salvação. Isso nunca aconteceu. Nunca tive essa oportunidade. E depois eu me firmei, né? No período que eu tive o sonho, eu tava bambalhando. Depois eu firmei, eu fiquei firme um bom tempo, ó. Nunca aconteceu. Essa oportunidade nunca veio. E eu lá, né? Nunca esqueci do sonho. Ficou sempre ali. Tenho 3 sonhos que eu tenho, assim, gravado na minha mente, assim, é como que se fosse hoje que eu tivesse tido eles. Um tem para quase 25 anos que eu tive ele. O outro é desse do dízimo, que tem cerca de uns 10 anos. Não, uns 15 anos já. 15 anos, tá? E tem um outro sonho que eu tive, que foi o da volta de Jesus, né, que foi do fim do mundo, que eu tive ele há exatos 4 anos. São sonhos que são nítidos na minha mente, como se eu tivesse tido eles hoje. Então Deus fala, todos eles tinham a ver com a palavra de Deus, todos eles tinham a palavra de Deus no meio, Deus interagindo no meio. Então eu sei que é Deus que falou comigo. E aí nesse sonho que eu tô falando sobre dízimos e salvação, eu explicava, eu explanava, eu mostrava tudo ali. Nunca aconteceu pessoalmente, nunca aconteceu realmente. Passou-se os anos, eu acabei caindo de novo. Eu fiquei, ó, muito tempo, ó, caída. Eu voltei para Jesus, por causa dessa função aí, depois desse outro sonho que eu tive, né, eu tive o sonho, só depois de uns 8 meses que eu tinha tido esse sonho, foi que a minha irmã ficou doente, e aí que por causa da minha irmã eu voltei para Jesus, e isso já tem 4 anos. Tem 4 anos já que eu voltei para Jesus. Para você ter uma noção. Agora, 15 de novembro, dia 23 de novembro, o pastor deu o estudo. O dia 26 foi batido, 28 foi batido, 27. Dia 27 eu dei para outras pessoas um estudo que eu não esperava, tá? Porque eu fui, o meu filho se batizou e eu levei o meu filho para assistir o estudo do batismo, né? É claro que o pastor me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe, conhece ele em si, ele tem visão e já está conhecendo o potencial que eu tenho, que Deus está me capacitando, ele está vendo, mas só agora que ele está, porque é um homem muito prudente, é um homem assim que sabe exatamente a hora de agir, sabe?
E olha, quando eu cheguei na igreja, eu queria muito que ele me usasse, que ele me botasse para fazer alguma coisa. E ele me levando em banho-maria, assim, sabe? Ele estava esperando que a obra se completasse na minha vida. Porque eu vim já achando que eu podia, né, fazer, né? Mas isso é a visão de um homem de Deus com prudência. Não tô querendo engrandecer ninguém, mas que ele é um homem que tem sabedoria e que tem visão de Deus, ele tem. E ele ficou esperando até o momento exato. Aí, tô lá com meu filho lá, assisti com ele, porque é um menino, né? Assisti com ele toda a palestra do batismo em si, tudo. Quando terminou, eu tinha outras pessoas que queriam ser batizadas. No caso, seria uma filha minha, mais outras pessoas que queriam ser batizadas, mas que não puderam estar naquele dia na aula que ele deu, no curso que ele deu, no curso pré-batismal que ele deu. Então, ele incumbiu a mim. No ele me incumbir a mim, ele pegou dentro daquela planilha de vários versículos e vários estudos e vários temas que tinha ali, que foram 2 horas de palestra. Isso porque eu fui esticando a coisa para... esticando não, eu fui... Não é esticando, eu fui segurando muita coisa que era para falar ali, que eu não conseguia por causa do tempo que eu tinha, tá? Então, e para as pessoas não ficar muito cansativo, né? Então eu fui. Só que em meio a esse estudo, lá tinha uma passagem, um bom trecho que falava sobre dízimos. E eu estava falando sobre ser salvo, sobre se batizar, né? E aí entra o assunto sobre dízimo. Como que se não passe de mágica? É claro que espiritualmente falando, né? Deus me transportou, tá? Para dentro daquele sonho. Para mais de 15 anos atrás. Eu fui transportada para aquele sonho. E eu falava para eles e eu me contendo as lágrimas, assim, para que eles não se dessem conta que eu estava chorando. E eu me contia assim, me segurava e eu fui falando e falei o que eu tinha que falar e falei o que uma coisa tinha a ver com a outra, fui, né, porque, pô, tá te batizando, são coisas que tu tem que ter conhecimento da palavra. E então aí, o que aconteceu? Quando eu terminei o estudo, eu fui falar com a minha filha, comecei a falar para ela, meu marido, eu fui transportada para dentro do sonho, Deus me lembrando e Deus me mostrando que as coisas acontecem no tempo dele, no tempo que ele determina. E muitas das vezes ele te mostra algo hoje para que tu te segure naquilo ali, porque é algo que ele vai fazer amanhã, mas é amanhã no tempo dele. Não te esqueça que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Só que detalhe, a pessoa não conseguiu esperar. A pessoa ficou naquele desatino. Logo em seguida que teve o sonho, queria, mas não dá, mas ninguém sabe, ninguém faz nada, ninguém me ajuda, ninguém sabe, ninguém me enxerga e não, eu quero, mas eu não posso, mas eu não consigo. E aí foi, e acabou que mais uma vez caiu de lombo, porque não vigiou, não foi prudente, não foi perseverante, não foi paciente. Fazia parte do grupo das outras 5 virgens? Fazia. Mas, na história da parábola das 10 virgens, aquelas 5 virgens não tiveram uma segunda chance. Elas não tiveram. Veio o noivo, fechou-se as bodas.
E elas ainda bateram a porta. Bateram. Como Jesus está batendo no teu coração hoje. Jesus está batendo no teu coração e está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porém, você não está fazendo nada. Você não está abrindo a porta. Você não está deixando Jesus entrar. Mas ele bateu naquela porta. Elas bateram naquela porta, pedindo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E quando o noivo falou, ele disse: não vos conheço. Do tipo, vigiai e orai, porque o Senhor virá como um ladrão que não marca o dia e nem hora. Ele simplesmente virá. Estejai preparado e apercebido. Você está preparada? Você está como as 5 virgens, mulher, preparada? Você está na peleja, você está fazendo a obra, você está amando o teu próximo, você está cuidando do teu filho, está cuidando do teu... Ah, mas é a minha sogra, mas é uma alma. Ah, mas é a minha vizinha xarope lá que vive me incomodando. É uma alma preciosa para Jesus. Você não tem que olhar para as pessoas e enxergar elas pelo pecado delas ou pelo defeito delas. Você tem que olhar ela, você que serve a Deus, você que é uma mulher prudente, você tem que olhar ela e contemplar ela, a alma dela, o que está dentro dela, a capa, a roupa ou a falta dela, isso não importa. Se tá sujo, se tá novo, se tá limpo, se tá velho, se tá rasgado, se tá amassado, se tá bem frisado. Isso não importa. O que importa é a alma da pessoa. Ah, mas aquela fulana lá abre a boca só para falar de mim, porque é uma pessoa que é uma alma que poderá estar chorando. Que você não está lá convivendo com ela, aquela pessoa pode estar chorando na tua frente, ela faz aquele escarcel, mas pode ser uma alma que está lá no quarto dela, chorando, se sentindo a última das pessoas, se sentindo uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem ninguém por ela, que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela, com a autoestima lá embaixo. Eu também já fui assim. Eu também já me senti a pior das pessoas. Eu também já me senti uma pessoa que não tinha valor algum. E de fato, enquanto eu tentava me valorizar, não alcancei valor algum. Mas veja a diferença quando o valor foi repassado para Deus. O direito de dar o valor eu alcancei na mão de Deus, porque é você que dá esse direito a Deus. É você que dá essa oportunidade para Deus colocar o preço em ti. Porque daí o que acontece? Ele vai pegar aquele vaso quebrado, despedaçado, todo arranhado, ele vai moldar, ele vai alisar, ele vai preparar, ele vai transformar num lindo vaso. Ele vai pegar aquele pó, aquela terra seca e ele vai botar no recipiente lá e ele vai pôr água e ele próprio vai fazer um vaso desde a fundação. E ele dará o valor. Seja você esse vaso nas mãos do Senhor. Há pessoas que não conseguem compreender o quanto elas são valorosas para Deus. E também não conseguem perceber o quanto Deus olha para elas, o quanto Deus está contemplando. Se você está aí do outro lado agora, de repente você está se sentindo a última das pessoas, saibas que tem um par de olhos
maravilhosos, meigos, serenos, amável, dócil, olhando para você, mas também justo. Ele está olhando para você e ele está te dizendo: eis-me aqui. Pede que eu te darei. Fala comigo. Buscai e encontrará. Batei e abrir-se-vos-á. É isso que Jesus te diz. Se você se colocar na posição de clamar ao Senhor, de buscar em Deus, Ele vai transformar você, que é uma inércia, assim como eu também já fui, passará a ser uma prudente. Eu acredito que estou no lugar das prudentes no momento. Estou lutando por isso, estou buscando a Deus, porque uma coisa a gente tem que ser consciente. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, né? Mas nós temos que ser conscientes que nós temos que abandonar o pecado, abandonar o erro, apartar-se do erro, porque Deus opera na vida da gente, Ele opera e opera grandemente. Mas uma vez que nós estejamos buscando a Deus da maneira errada, uma vez que nós estejamos nos apresentando a Deus de uma maneira errada, nós podemos perder o que mais de precioso nós temos, que é a nossa salvação. Porque uma coisinha assim, ó, um erro mínimo, pode fazer com que a gente perca tudo. Pode fazer com que a gente perca a obra de uma vida toda. Você tem dinheiro, você tem carro, você tem uma vida maravilhosa. Mas você não é feliz. Você não tem Jesus. Se você tem Jesus, se você está na igreja, muitas das vezes você está dentro da igreja e está perdida dentro da igreja. Você não sabe exatamente como se preparar. Você não sabe exatamente como se precaver, como chegar a Deus, como buscar a Deus, como mover o coração de Deus, porque o coração de Deus tem que ser movido. E como é que a gente move o coração de Deus? Não é aqui toda deslumbrada, me sentindo maravilhosa, é de joelho no chão e a cara no pó. Nesta posição, tu move o coração de Deus. Por quê? Uma vez que você coloca os teus joelhos no chão, põe a tua cara no pó e tu reconhece que Deus é tudo, que Deus pode, que Deus faz, que Deus constrói, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus purifica, que Deus amplifica. Uma vez que tu acredita nisso, tudo muda na tua vida. Tudo muda na tua vida. Tu move o coração de Deus e ele, essa minha filha tá crendo em mim, essa minha filha tá confiando e eu não vou vacilar, eu não vou deixar com que a fé dela, com que a confiança dela seja em vão. Estarei operando na vida dela, trabalhando na vida dela para que o melhor aconteça a ela e que o seu propósito seja executado na sua vida. Amém? Se você crê nisso, se você confia em Deus, busca nele e ele o fará na tua vida aquilo que tu busca. Eu não esperei em Deus quando ele falou comigo. E ele falou fortemente comigo. Não seja você assim também. Não seja uma imprudente. Não seja uma inércia. Haja como uma mulher prudente. Haja como aquelas virgens que estavam com as suas lâmpadas preparadas. Haja como aquelas virgens que estavam prontas. Você acha que aquelas virgens não tinham luta? Elas estavam lutando. Ah, você acha que você tá bem com Deus, você não vai ter luta? Você vai ter luta sim, só que a diferença é que ao invés de você lutar sozinha, você vai estar lutando com Jesus do teu lado. Você vai ter um varão do teu lado, pelejando junto contigo. Diferentemente de tu pelejar sozinha, diferentemente de tu pelejar sem esperança,
Diferentemente de tu pelejar, tendo a certeza de que tudo está perdido. Se você tiver a confiança, se você tiver a fé, se você tiver a perseverança, se você for prudente, se você for paciente, se você for sensata em tudo aquilo que faz diante de Deus, se você buscar ser assim, se você buscar esta personalidade diante de Deus, trabalhar a tua personalidade, porque ninguém nasce pronto. Não vou dizer para ti que você vai se batizar e que amanhã você vai sair de lá e já vai estar completamente transformado. Não é assim que acontece. Não é isso que Deus faz, não é isso. Muitas pessoas conseguem, às vezes, uma transformação aparente, tá? Imediata. Porque a transformação definitiva, ela é gradual. Ela é gradual. Você entra no exército. Você não entra no exército como general tal. Você entra no exército como o soldado raso. Aí você passa para um soldado enganjado. Aí você faz um concurso, passa para cabo. De cabo passa para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Aí depois, se eu não estou enganado, é tenente. E aí vai indo até que chega lá no general. Né? Tem capitão, né? Não sei exatamente. Meu avô era militar, então tem algum conhecimento. Mas é muito pouca coisa também. Não tinha muita convivência com ele. Mas alguma coisa a gente entende, tá? Então, assim, ó, muita coisa acontece na vida da gente que deixam uma expectativa que a gente deveria buscar mais a Deus, a gente deveria estar mais na presença de Deus e a gente não está. Então vamos nos colocar, mulheres, vamos pelejar, vamos estar prontas, vamos ser as 5 mulheres prudentes, sempre. Se você está no lugar das nécias, busca em Deus que Ele te transforma. Busca em Deus que Ele te restaura. Busca em Deus que Ele te reaviva. Busca em Deus que Ele faz a grande operação na tua vida, que é fazer você entender o quão você é preciosa para Ele e de qual maneira você tem que se apresentar a Ele, porque Ele vai te mostrar, Ele te mostra, Ele te constrange a ponto de que você reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador. E que Ele é quem coordena, Ele é quem administra a tua vida. Tu é uma serva nas mãos dEle, uma serva na obra dEle, na seara dEle. Porém, és também a noiva. Você faz parte de ser a noiva, você faz parte da noiva de Jesus. Busque em Deus. E você será muito grandemente recompensado. Você que está perdido, você que está com a vida cansado, você está cansado, você acha que não tem mais solução para você. Não é verdade, Jesus é a solução, é a salvação, é a transformação. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mulheres prudentes, vamos buscar a Deus. Vamos resgatar nossa família, vamos resgatar nossos amigos, nossos vizinhos. Eu quero ser uma missionária. Ah, mas eu quero ser uma missionária lá na África. Eu quero ser uma missionária lá no Haiti. Você pode ser uma missionária na tua casa. Você pode ser uma missionária no lado da tua casa. Você pode ser uma missionária na rua onde você mora. Você pode ser uma missionária no bairro onde você mora, na cidade que você mora. Você não precisa ir para tão longe para agir como uma missionária. Porque fazer missão é levar a palavra de Deus a quem precisa. Amém? Louvado seja. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio. Você crê? De Coríntios 13. Irmãos, tem uma mensagem. Louvado seja Deus. Que se a gente não tivesse mais nenhuma página na Bíblia e a gente praticasse Coríntios 13, não precisaria de mais nada.
Muitas vezes a gente se preocupa muito em conhecer a essência de Deus. A gente se preocupa em querer decifrar Deus, não é verdade? A teologia quer nos explicar Deus. Mas na verdade a gente não precisa entender nada disso. Na verdade a gente só precisa praticar o verdadeiro evangelho. Só seguir os passos de Cristo. Coríntios 13 diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Amor que tinha no Ainda que eu coração dê aos daquelas pobres cinco tudo que virgens. possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glórias a Deus. Esse foi o amor que Cristo teve por mim e por você na cruz. Este é o amor que Ele tem por você. Tudo sofreu, tudo suportou. Se a gente só praticar o amor, você não precisa entender Deus nunca. Se isso não for amor, amor, o oceano secou, não há estrelas No céu, e as andorinhas. As andorinhas não voam mais. Oh, coisa linda. glórias a Deus, aleluia. Diga esse louvor a você. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Esplendor esse que nós, se nós formos prudentes, E ferido no Gólgota, chegaremos lá e curtiremos juntamente com Jesus. sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se, que ao seu lado Aleluia, Jesus. estava, Fecha os teus olhos nessa hora. com amor e ternura. Contempla o amor de Jesus por ti. O amor que Jesus teve pela tua pessoa. Comigo irás. Se isso Foi para que você fosse uma mulher prudente e chegue naquele dia juntamente com Ele, que Ele morreu, que Ele sofreu. o oceano secou, Aleluia, Jesus. Toca nesse coração aí do outro lado, Jesus. estrelas no céu,
Deus, louvado seja o nome de Deus. Se isso não for amor, se tudo que Deus fez por nós, se tudo que Jesus fez por nós, se não for amor, o amor de um noivo pela sua noiva, o amor de um pai pelo filho, amor, simplesmente amor, é isso que Deus quer de nós. Nós estamos num momento agora, falta uma semana para o Natal de 2021, época essa que se comemora o nascimento de Jesus. Época que uns estão sorrindo, estão chorando, outros estão chorando. Muitas pessoas não poderão ainda se ver porque ainda estamos em função de pandemia, muitos receios ainda ocorrem, mas eu posso te dizer que se você se colocar na presença de Deus, se você se colocar disponível ao amor de Deus, toda tristeza, toda angústia, toda a solidão da sua vida vai ser retirada. Se você se colocar na presença de Deus, disponível ao amor que Jesus dedicou a você, a tua vida muda. Mudou a minha, muda a tua também. Transformou a minha, transforma a tua também. Amém? Glória a Deus. Até um próximo vídeo.